Oi, pessoal, tudo bem? Começando mais um Pod Silo e eu estou com esse sorriso no rosto porque não é todo dia que a gente tem essa oportunidade. No campo foram várias vezes, mas depois o homem foi embora para a Itália, raramente vem para São Paulo, mas a gente conseguiu e ele aceitou o convite. É um prazer imenso receber o nosso querido Hernanes, Prazer de todo grandes meu. histórias. Tudo bem, Hernanes? Tudo jóia, maravilha. Fica muito tempo no avião? Já tô acostumado com essa vida de correria em avião. Sempre foi, porque a vida de jogador é assim, né? Principalmente aqui no Brasil, que as distâncias são grandes, são muitos jogos, então estava acostumado e parece que estou seguindo a mesma inércia, né? Não parei ainda. Não parou. Um dia eu já estou planejando, daqui a alguns anos, dar uma parada, mas por enquanto vamos na correria. Legal. E como é que estão os projetos lá na Itália? Você tem lá um restaurante, pousada, tem lá o seu próprio vinho. Como é que chama o vinho? Ca del Profeta. É uma abreviação de casa, né? K apóstrofo, del Profeta, Casa do Profeta. É um bom nome, né? Porque esse nome esse apelido pegou, e quando cheguei na Itália, o pessoal já me chamava de Il Profeta. Depois eu fui para a China, ele me chamava de Xianji. Desculpe a pronúncia aí do chinês, mas é mais ou menos assim. Então é um nome que pegou, né? E quando eu estava estudando a etiqueta, eu falei assim, eu não sei como vai ser, mas eu sei que o nome vai ser esse, porque representa a minha história, né? E depois ser conhecido fora do país dessa maneira, e com um apelido que até traz uma responsabilidade, né? Todo mundo pede para fazer profecias e tudo. Então não é fácil ter o apelido do profeta. Como é que nasceu esse apelido? Você lembra? Uhum. Foi o Thiago Leifert. Ele, vendo as minhas entrevistas, que eu sempre procurava dar uma resposta mais reflexiva, diferente, né, do habitual. E ele viu essa veia aqui das minhas respostas, e aí e foi até por um erro, porque ele disse que como era o Igor, como é que chamava? Tem um colaborador dele que ele foi encarregado de... Ele teve a ideia, falou pro cara, né, ó, amanhã vai sair uma pauta com esse jogador aqui, vai ser Hernanes, o filósofo. E aí ele foi para casa. Quando foi no outro dia, ele viu Hernanes o profeta. O cara, não sei, se distraiu e colocou, e aí pegou. Então tinha que ser, né? Tinha que ser. Legal. Como é que você recebe esse apelido, responsabilidade? Você sempre foi um cara que é diferente nas palavras, na reflexão, e aí você acabou assumindo realmente essa personalidade que é sua, né? E o apelido encaixou. Como é que você viu isso? No começo, eu tenho até que dizer que eu recebi com um pouco de ressalvas, assim, achava que estava tirando onda, assim, porque eu não gostava da maneira que eu falava, né? Eu falava meio embolado, muito rápido, às vezes, enfim, não tinha uma fluência que eu gostava de me ouvir, por exemplo, né? Então, mas depois eu fui trabalhando até isso, né? Fiz um trabalho com uma fonoaudióloga para melhorar a comunicação, como me expressar, e, né, porque a cabeça funcionava, mas na hora de comunicar tinha essa dificuldade, né? E aí, mas depois que eu melhorei, aprimorei essa habilidade, e eu falei, tem tudo a ver, né? Porque eu sempre fui um cara também que meditei muito, lia muita Bíblia e procurava entender, interpretar, ensinar, e sobre a vida também sempre procurei, era curioso para entender os processos, entender como as coisas funcionavam. Então eu vi que tinha algo a mais que tinha a ver. Então aí eu falei, abracei, e agora realmente até quando eu vou mandar um vídeo para alguém é Hernanes o Profeta. Então legal. E a gente sempre esperava a oportunidade de ter uma entrevista coletiva. Foram várias saídas de campo, que aí é mais no calor do jogo, mas quando era entrevista coletiva a gente esperava que sempre vinha uma pérola, uma coisa legal. Mas era tudo espontâneo, sempre foi tudo espontâneo, né? Sim. Porque eu estou a todo momento observando, refletindo e extraindo algum conhecimento, né?
alguma coisa que ninguém está percebendo. Tanto é, por exemplo, eu dou um exemplo, foi muito legal isso, porque teve testemunhos, né? Tava no jogo temporada passada, Real Madrid-Manchester City, foi 3-3 no Bernabéu, e aí eu tava vendo o jogo e vi um cara, desde o começo do jogo, jogando muito bem, mas fazendo não o extraordinário, né? Não fazendo, por exemplo, o que Neymar, o Vini Júnior faz, né? Que é pegar a bola, driblar e fazer grandes jogadas, mas fazendo a parte chata, burocrática, de marcar, de estar atento na parte estratégica. E aí o cara não erra um passes difíceis, ele tem a coragem de fazer de primeira. Aí eu falei, caraca, esse cara tá jogando muito. E eu falei, quem é esse cara aí? Da arquibancada não consegui identificar, e era o Valverde. E aí o que acontece? E durante todo o jogo o cara mantendo essa performance, eu só observando ele não errava um passe. E toda hora a marcação chegando e tal. E aí 3-2 pro Manchester City, já se aproximando ali do final do jogo, o Vini Júnior vai no fundo e cruza a bola para trás, né, lança a bola assim, voltando para trás. Eu tava atrás do gol, a bola foi vindo, e quando eu vi, assim, com o rabo de olho, que era o Valverde, por causa que estava jogando pela posição ali, na hora que eu vi, assim, antes de ver, eu gritei golaço, porque eu fui calculando, assim, um raciocínio automático, mas que não é automático, porque eu estava acompanhando aquilo que ninguém estava vendo, vamos dizer assim, né? Que não chamava atenção. E quando a bola veio, eu sabia dentro de mim que ele não ia errar o chute, porque ele estava muito concentrado, muito bem, né? E eu, golaço! Aí depois saiu o gol, né? Os caras, pô, é profeta mesmo e tal. Então, assim, são essas coisas que eu vou observando, né? Aquilo que ninguém vê, né? As coisas que ninguém vê. Eu gosto de perceber muito isso, para extrair, né, conhecimentos e coisas boas. Hernani, você sempre foi assim. Eu tive a oportunidade, nós estamos falando há quase 20 anos, eu fui na casa da mamãe lá em Recife. Eu não sei se você lembra dessa reportagem, a gente fez essa reportagem pela TV Bandeirantes, e lá ela contou um pouco da sua história, dos seus irmãos, do irmão mais velho que também jogou profissionalmente. Você sempre foi assim, de um cara de enxergar aquilo que a maioria não está vendo? Eu não sei se sempre, mas eu me lembro que eu sempre fui assim, autodidata, de aprender sozinho. Por exemplo, eu me lembro bem que acho que quase em toda casa aqui no Brasil se tem uma Bíblia aberta, né, no Salmo 91, e lá em casa tinha essa Bíblia aberta com crucifixos assim em cima, né? E eu vi aquele livro ali e eu no começo não entendia o porquê e tal, e de repente eu quis saber o que estava ali, assim, o que contava aquele livro, né? Então, ou seja, sempre fui autodidata e sempre fui curioso para, como já falei, né, para entender as coisas. Aí eu via meu pai também, que ele era um cara que quebrava uma luz, ele ia lá e consertava. Aí um cano, ia lá e consertava. A geladeira, né, aí teve até um momento que quebrou o fogão, teve um problema no fogão, ele não sabia consertar, ele foi chamou o cara, né, pro cara dizer o que era o problema, aí ele viu o cara abrindo o fogão e tal, aí o cara falou quanto é que era, ele falou, ok, tá bom, beleza, qualquer coisa eu chamo. Só que ele viu, entendeu como funcionava e consertou sozinho, né? Então eu ficava observando aquilo e falei, pô, quero ser igual meu pai, né? Então eu sempre fui por esse caminho de também querer fazer várias coisas, entender várias coisas, né? Então, são essas lembranças que eu tenho da minha infância, assim, e adolescência também. Legal. Né? Falar da Itália para daqui a pouco a gente entrar no futebol. Você sempre foi um garçom com os pés, a gente estava falando fora do ar, agora virou garçom literalmente com as mãos, ou pelo menos teve esse tempo no seu restaurante, nos seus empreendimentos lá na Itália, né? Como é que é isso? Isso. É outra paixão que desenvolvi. Eu vou para a Itália, não conheço de vinho, não sei nada sobre vinho. Não bebia, não gostava, nem sabia nada. E aí chego lá, descubro algumas coisas sobre essa bebida que aguçaram a minha curiosidade. Aí eu fui atrás, né, caçar. E, enfim, aí depois de 5 anos morando na Itália, e depois de 5 anos que eu comecei a fazer essa busca para entender o que era o vinho, de onde vinha o vinho, como se faz o vinho, porque muita gente pensa, né,
aqui no Brasil, que o vinho que se fazia há 2.000 anos, há 3.000 anos atrás, 5.000, que é vinho diferente, mas é sempre o mesmo processo, né? Então, é uma informação que, assim, que para mim foi muito nova quando eu descobri, e tem muita gente que não sabe disso, né? E como eu achava que era suco de uva que colocava álcool, né? Então, eu descobri que não era assim, é um processo natural que acontece devido os elementos químicos, né, que tem ali no mosto, né, que é o suco da uva com a casca e a semente. Enfim, então essa informação para mim foi muito libertadora, né? Eu sempre comparo com aquela... diz a lenda que Isaac Newton estava debaixo do pé de árvore, aí caiu a árvore na cabeça dele. Não, a árvore não, a fruta na cabeça dele, e aí ele fala... Por que cai? E aí é ali que ele começa a formular as suas teorias. Então, essa informação para mim foi essa maçã que caiu e falou assim, deixa eu descobrir. E aí começa toda a minha história com o vinho, né? E de repente eu crio todo esse... E é interessante isso, porque eu comecei todo o projeto, né? Estava muito empolgado, né? Vinho, tal, restaurante, não sei o quê. E chama o arquiteto, ele faz o projeto, aprova tudo, depois para pegar a permissão para construir foi bem demorado, porque é zona Unesco lá onde tem o negócio, então tem que ter toda uma regulamentação, regras, né, rígidas. Demorou 1 ano para pegar a permissão para construir, então a gente ficou lá esperando, sem saber o que ia acontecer, ninguém falava nada. Então, enfim, depois conseguiu, começamos a construir, e na metade do projeto estava na China, e volto para a Itália para fazer uma visita. Meus filhos ficaram lá na Itália, volto para fazer uma visita e vou ver o empreendimento. Quando eu vi um prédio assim enorme, né, eu falei, o que é que eu estou fazendo aqui? Né, assim, porque já tinha passado aí 2016 para 2018, 2 anos ali. Então, quando eu vi o negócio ali, eu falei, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? E aí, passado alguns dias, estava lá, fui no jantar com um amigo, e aí... Ele escolheu o vinho e tal, tomamos o vinho. Na hora que eu degustei o vinho, e aí eu entendi, né? Isso aqui. Então, o vinho tem essa coisa mágica de dar sentido às coisas, né? Porque me deu sentido, né? Assim, você ter uma taça de vinho com um vinho de qualidade, de excelência, com aromas realmente... E você poder servir esse vinho, por isso que eu brinquei aqui antes, né? É como você... dar uma assistência, servir um companheiro, deixar na cara do gol, né? Porque ali é o ápice do futebol. O cara fazer um gol realmente é uma emoção única que você vai sentir na vida. Fazer um gol e fazer um gol no estádio lotado é incrível. E você poder servir, assistir um companheiro, ela é tão gratificante quanto. E servir um bom vinho é realmente essa emoção também. Então, tem aí uma semelhança que eu encontrava e contava isso. Né? Muito bem. E o gol? Já que você falou de gol, qual foi o seu gol? Aquele que você fala, caramba, esse gol eu fui às alturas. Teve 2 assim emblemáticos, que foi um com a camisa de São Paulo, que foi contra o Cruzeiro, lá no Mineirão. Que eu driblo 2 caras assim fora da área, com a pedalada, e depois puxo para a direita e dou uma sapatada lá na gaveta. Esse foi emblemático. E depois também um de perna esquerda, num clássico, Lazio contra a Roma. Também foi um golaço de perna esquerda. Ameacei que ia dar com a direita e puxei para a esquerda, e também lá na gaveta. Foram 2 gols marcantes. Acho que esses 2 aí... Porque é a minha marca, né? Assim, driblar e chutar de fora da área, então... Você sempre teve essa qualidade, né? De chutar muito forte de fora da área, né? Sempre foi uma das qualidades. E que foi treinado, né? Outra coisa que... claro, desde pequeno me lembro... Porque eu joguei futsal dos 8 aos 14 anos, e só futsal. Mas quando eu fui pro campo, eu fui sub-14 lá em Recife. E eu ia pra escola... Aí chegava 12:30 em casa. Nem lembro se eu comia, porque naquela época eu nem comia. Eu comia só bolacha, biscoito, essas coisas assim. E já ia pro campo, pegava a bola, ficava lá um sol
de 30 e poucos graus lá em Recife, pegava a bola e ficava sozinho. Num gol sem rede, chutava a bola, né? E o gol ia lá, pegava a bola, aí driblava e chutava, assim, sozinho, né? Então, é muito legal, assim, depois... claro, tem sempre aquela base, né, de talento, mas você aperfeiçoar e ver o resultado disso é também gratificante. Muito legal. São Paulo na tua vida, o que é que representou o São Paulo Futebol Clube para você e representa, talvez até hoje, claro? O São Paulo representa muito, né? Representa muito. Eu sempre fui um cara que digo que nunca fui torcedor para time. Eu gostava do time em decorrência dos jogadores, né? Eu sempre via primeiro o jogador. Quando tinha um jogador que me inspirava, eu consequentemente torcia para o time, né? Então o São Paulo sempre teve ali porque tinha um cara que era o Wagner, que era um volante muito habilidoso. Eu gostava muito dele. E aí gostava também do São Paulo por causa dele, né? Então já gostei do Vasco por causa do Felipe. Todo mundo conhece essa história, que era assim, o Felipe imitava ele. Então, mas hoje o meu time do coração é o São Paulo por tudo aquilo que o São Paulo significou para mim. Foi um período de talvez 8 anos, né? Ou até mais, juntando todas as passagens. Então, foi o clube também que abriu as portas quando eu vim de Recife. Depois, foi um período não fácil para chegar da categoria de base ao profissional. Não foi fácil, realmente. Com 20 anos, não tinha contrato profissional ainda. E eu falava, não, eu vou jogar aqui, vou jogar. E depois deu certo e fui emprestado, depois de volta. Mas... hoje eu vi, até terei uma foto aqui, ó, porque o São Paulo significa isso aqui, ó. Que eu vi, né? É esse aqui, né? Ó. Excelência, Elegância e e caráter. caráter. Então, eu vi essa foto aqui, eu falei, caraca, isso aqui... Mostra para essa câmera aqui para nós. Tá aqui, ó. Excelência, elegância e caráter. Etapas e objetivos do desenvolvimento. E... foi tua marca, né? Tudo isso. Então eu vi isso aqui, eu tirei a foto porque eu falei, caraca, é isso que o São Paulo representa, me ensinou, são os valores que são imutáveis e, enfim, representa muita coisa, representa meu time do coração e eu sempre falo também que é o portal, né? Que é o portal para o mundo dos sonhos, porque a realidade ela é muito dura. Também vi uma frase de hoje, todo mundo pensa que há abundância, há muita abundância no futebol. Na verdade, só há abundância quando você entra por esses portais, né? O São Paulo é um portal que te dá acesso a muita coisa, né? Um universo que é como ali o guarda-roupa no Fantástico, no mundo da Alice, agora esqueci o nome do livro. Alice no País é isso, das Maravilhas. As Maravilhas, né? É como se fosse aquilo, né? Aquele guarda-roupa que você entra e existe ali um mundo, o mundo dos sonhos. Então, me deu esse acesso, né? O acesso ao mundo das minhas fantasias, de realizar os meus sonhos de criança. Então, assim, é impagável, é imensurável, né, o valor que tem tudo isso, né? Hernandes, e você estava estourando a idade, aí vai para o Santo André, tinha tudo para não acontecer, né? Foi realmente profético, assim, o negócio foi por fé mesmo, por acreditar, por fé. É fé, isso aí, porque o meu empresário, ele, né, desde quando ele viu, né, racionalmente, falou assim, ó, no São Paulo você já está aí há um certo tempo, não fizeram contrato com você, então eu arrumei aqui um time que você vai ter um contrato, já vai começar a ganhar um salário. E eu falava, não, eu vou jogar no São Paulo, eu quero jogar no São Paulo. E aí acontece tudo isso e eu fiz um acordo com ele. Eu falei, ó, depois da Copa São Paulo, né, se os caras continuarem sem querer fazer o contrato, então o senhor me leva para onde você quiser. E a gente fez esse acordo, aí não fez o contrato. Aí, antes do Santo André, teve uma passagem também que eu fui jogar no Mauaense, que era o Corinthians B na época. Aí depois fico lá um tempo, aí o São Paulo descobre, aí volto para o São Paulo, eu vou para o Aspirantes. E aí fico nesse período aí um pouco sem eira nem beira, né? E
Aí, de repente, aparece uma oportunidade, eu jogo alguns jogos em 2005, e em 2006 eu sou emprestado. E o que você falou, é uma passagem muito marcante para mim, porque vou para Santo André para jogar, começo jogando, e começou bem, então depois sou escanteado, começo a não ser nem convocado para os jogos, e ali realmente, ou seja, tinha tudo para não ser, né? Mas o momento mais incrível, que eu conto sempre com muito orgulho, e aí que tu falou, né? Ah, mas você sempre foi assim? E eu falo, cara, como é que eu tive... Ninguém me falou aquilo, e eu tive essa intuição, essa inspiração, essa profecia interior que eu falei assim, eu ia chamar meu empresário e dizer assim, poxa, ó, aqui tá complicado, me tira daqui. E passou pela minha cabeça, só que antes de fazer isso eu falei assim, não, eu vou resolver isso aqui, eu vou jogar aqui, porque se eu não jogar aqui, como é que eu vou querer voltar para o São Paulo? Então, aquela determinação, aquela ulterior foco que eu consegui é o que mudou minha vida, né? Se ali eu ligo pro cara e eu vou para outro time, não ia dar certo. Então, ali é uma navalha, um fio de navalha muito, muito sutil, né? Que mudou tudo. Como é que é conviver com isso, cara, na sua intimidade? Então, a gente é muito jovem e a gente não coloca na balança todas as coisas, né? E eu que era aprendi a ser um pouco menos, sempre fui muito instintivo, então eu sempre tive essa coisa, né? Não vai dar certo, não vai dar certo. Então, por mais que tivesse difícil a coisa, eu sempre via, nunca culpava ninguém, nunca achava que era o treinador que estava de sacanagem, ou o diretor, ou o prefeito, ou o presidente. Eu sempre, não, eu vou melhorar. Eu vou provar para esse cara que ele está errado e eu tenho que jogar. Então, meu pensamento sempre foi esse. Então, eu sempre lidei igual. Assim, era essa determinação que eu tinha, que eu não sei de onde vem, mas era assim. Não sei de onde veio a bola. Veio de você, cara, não tem jeito. Em 2007 saíram Mineiro e Josué, e aí você começa a ganhar espaço e aproveita esse espaço. E foi uma peça importante no título brasileiro de 2007. Ali a coisa começava a mudar de figura, né? Começa. E também foi... graças a um conselho. Aí foi um conselho de um cara, porque eu, quando fui para Santo André, que passa por esse período difícil, depois volta a jogar, e o treinador, né, que era o Rui Scarpini, ele me colocou de ponta de lança, segundo atacante, e eu comecei a fazer gol pra caramba, né? Eu falei assim, agora minha posição é aqui, né? Achei minha posição. E aí eu volto pro São Paulo, dou empréstimo, e aí tem uma excursão pra Índia, aí o Silva, ele, com toda a sua elegância, paciência, falou assim, eu sei que você foi muito bem lá de atacante, não sei o quê, mas agora apareceu uma vaga aqui no meio campo, então acho que se você for aqui vai dar bom. E aí eu ouvi ele e eu fui nessa excursão, e o Muricy também já estava sabendo, já estava, né, de olho em mim, então estava de acordo com essa situação, né? E aí fui nessa excursão, joguei 5 jogos, mesmo jogando mais recuado, fiz 3 gols lá, né? Também o Juvenal estava presente, viu e tudo, então foi uma brecha ali que, ou seja, eu ouvi o conselho, não abri mão ali um pouco desse meu desejo de querer ser atacante, querer fazer só gol, para se encaixar num espaço que estava vazio, né? Deixado pelo Mineiro. E você acha que fez a escolha certa? Eu acho que sim. Não, eu acho que sim. Até porque eu fui um cara que demorei para amadurecer, né, no aspecto físico. Então, eu passei por várias posições. Tanto é que, devido também à minha entrada tardia no futebol de campo, né? Então, com 14 anos, fui jogar meu primeiro time de futebol de campo. Minha primeira posição foi lateral esquerdo. Aí depois joguei de meia. Aí depois no São Paulo, na base do São Paulo, joguei também primeiro volante, segundo volante, lateral direito, ponta de lança. Então, assim, eu só não joguei de zagueiro, né, e goleiro, mas o resto eu, né, fiz tudo. Então, eu tinha essa qualidade, e que depois é importante você... Porque aí que tá. Aí eu aprendo justamente agora, também onde entra o vinho, que me deu
uma maturidade. Porque eu chegava lá e os caras falavam assim, ó, esse terroir aqui é diferenciado. Mas estava do lado, assim, né? Só porque mudava um pouco de inclinação, um pouco de exposição do sol, tipo, aquele terreno valia 2 vezes mais do que o outro, ou o vinho daquele terreno valia 2 vezes mais. E aí você começa a entender como a posição que você está, ela modifica algumas coisas na tua vida. Né? Assim foi no vinho que me trouxe uma luz. E é por isso que eu dou tão certo na Itália, porque eu não tinha ainda porque até ir para a Itália, na minha cabeça era, eu posso jogar em qualquer posição. Beleza, joguei, me adaptei, foi muito legal. Fiz a escolha certa naquele momento. Mas depois, quando eu fui amadurecendo, aí chego na Itália, até foi o treinador que escolheu. Né? Ele me colocou de novo como o ponta de lança. Né? Jogava 4-2-3-1, e eu era o meia perto do atacante. Então, aí eu chego, na primeira temporada, já faço 11 gols. Por quê? Porque eu estava na minha posição, não vamos dizer certa, mas na posição, porque aí entra também um cara, o treinador, que era o J. Alves, que ele era um cara que estudou futebol de maneira científica, colocou o futebol, enquadrou o futebol nos princípios científicos, né? Ele chamava e ele dizia o seguinte, ó, você tem que analisar 3 coisas: essência, espaço e função. Então, não adianta você querer colocar um cara, né, que tem a essência para jogar de atacante, que colocar no espaço com a função de zagueiro. Vai dar ruim. Então, quando você equaliza essas coisas, essência, espaço, função, foi o que fez quando eu fui para Lazio, aí o negócio fez boom. Aí todo mundo já... enfim, até hoje eu vou... Quer dizer, moro lá, mas passei 5 anos sem jogar. Quando eu volto, onde eu vou na Itália, do sul ao norte, nas montanhas, qualquer lugar, sou reconhecido ainda, ou seja, porque estava na minha posição que me colocava em condições de desfrutar das minhas melhores qualidades, que é o drible e o chute. Né? Muito bem. E você considera que... te consideraram, em 2008, um novo Paulo Roberto Falcão. Isso é um elogio que é para poucos, né? Como é que você recebeu isso? É um peso isso? Ou foi um peso? Não. Porque o que me norteava, né? O que me norteava não era... A comparação em si. Sim, não, mas eu digo, ser comparado com o Falcão e tal, ou até mesmo lembrar. E até entendo, né? Porque jogar de cabeça erguida, só o fato em si de conseguir realizar isso, né? Jogar de meio campo, chegar de trás e finalizar, fazer os gols. Então, dá para se achar algumas semelhanças. Claro que o Falcão é inalcançável, né? Mas, enfim, tinha algumas semelhanças, né? Vamos dizer assim, relances. Só que eu não me motivava com essas coisas, né? O que me motivava não era dinheiro, não era título, era título, né? Não era dinheiro, não era fama, não era... Era só meus objetivos, né? Meus objetivos, eu queria conquistar o máximo possível, né? Eu queria conquistar a Libertadores, queria conquistar a medalha de ouro olímpica, era, né, o meu sonho de criança, assim, eu quero ganhar um ouro olímpico. Então, eram os meus objetivos que me norteavam. Então, essa comparação, ou fama, ou seguidores no Instagram, que naquela época não tinha, mas se fosse hoje, né, isso também não ia mexer muito comigo, porque eu sempre fui assim. Então, é legal, claro, né? Tudo isso é muito legal, é muito bacana, mas para você contar depois, porque eu percebi uma coisa. Eu percebi que depois que a gente... Eu estava vendo uma entrevista também, eu acho que foi até uma palestra de um treinador, que ele estava falando a diferença do perdedor e do vencedor. Aí eu parei assim e falei, caraca, mas até 3 anos atrás, ou até 4 anos atrás, né, assim, quem eras tu? Você não tinha ganhado nada. Então, e agora, 4 anos depois, você está ensinando o que é ser vencedor e o que é ser perdedor. E aí eu entendi uma coisa, que
para você ser vencedor, não tem cartilha. Você só faz a cartilha depois que você vence. Então, tudo isso aqui que eu estou falando, né, é muito legal, ser comparado, não sei o quê, mas para contar depois. Você vai e segue o teu desejo, segue o teu objetivo, segue, né, a tua gana, a tua força. E aí, depois que tudo passa, aí você vai, enfim, vai contar, vai criar os teus métodos, explicar as coisas, né? Mas, enfim, dar de receitas, mas não tem receita, né? Cada um tem que descobrir a sua, o seu caminho. Não tem, né? Não tem receita, cada história é única, né? Cada história é única, você tem que ir em busca da tua, e aí depois você tem autoridade para estabelecer alguns princípios, né? Claro. Porque é importante também, né? Mas não são esses métodos, essa receita que faz você chegar, né? É algo a mais, algo que está dentro. Legal. Como é que era conviver com o Muricy, cara? O Muricy estava te olhando lá logo no início. O Muricy estava te olhando quando você foi para aquela excursão. Isso. Não, eu até vi, hoje eu vi uma entrevista do Muricy, até fez um comentário no post, né? Porque e sempre falo isso do Muricy, né? Que ele simplificava as coisas. E isso parece que é algo banal, algo fácil, mas não é. Dizem que o Steve Jobs dizia que a simplicidade é a maior das sofisticações, né? Então, você fazer algo simples, que funcione, é isso aqui, né? Que parece que é tão simples mexer. A vida toda está aqui, mas há uma complexidade enorme, né? É um trabalho de décadas de aprimoramento, de descobertas, e o cara vai e transforma nisso em algo simples para você. Então, o Muricy é isso aqui. O Muricy é tipo um Steve Jobs do futebol, né? Ele faz com que tudo se transforme simples, né? Então, hoje eu fiz esse comentário na coisa. Eu falei, sabe muito porque ele sabe o caminho, né? Sabe o que realmente importa para chegar ao sucesso, para chegar ao título, para chegar às vitórias. Então, ele sabe o que importa. Então, eu acho que ele tem essa visão e essa capacidade de tornar o complexo simples. E o que ele sabe? A tática, a técnica, mas tem algo mais? Eu vou dar um exemplo. A conversa foi do James Rodrigues e o São Paulo. Porque o James Rodrigues... Aí ele fala, né, que uma vez chama o Dorival e o James. E aí o Dorival fala assim, não, mas pô, o James não tem a intensidade que a gente precisa. Aí ele fala assim, mas o James nunca foi intenso, né? A qualidade dele é outra, né? Então você tem que saber usufruir, tirar do jogador aquilo que ele tem de melhor. Então não adianta você querer, né, que a parreira dê mamão, né? Então você tem que saber pegar a parreira, colocar ela no espaço certo dela, na exposição certa, para que ela dê o fruto, o seu melhor fruto, né? Então, ou seja, com aquela entrevista eu falei, pô, é por isso, assim, todo o meu resumo de falar do Muricy, eu falei, nessa conversa aí ele me mostrou mais uma vez, que é identificar a essência, colocar no espaço e para executar a função certa. Então ele sabe fazer isso com os jogadores e criar essa harmonia para que o time funcione bem. O James Rodrigues poderia ter dado certo no São Paulo, fossem outros treinadores? Não, a resposta é difícil, né? A resposta é difícil de falar, porque até mesmo não é Dorival, não é Zubeldia, não é Carpini, não era... O futebol hoje ele tem uma dinâmica que quer pedir isso, né? Como você falou, os craques sumiram, os jogadores, né, talentosos sumiram, estão desaparecendo, né? Então a dinâmica do futebol está indo para esse lado, né? De massacrar esses caras. Quando eu vi uma entrevista do Riquelme, era o mesmo pensamento, eu já tinha passado pela minha cabeça, e eu vi o Riquelme falar e falei, se o Riquelme falou, então também eu posso falar e pensar. Porque eu dizia, caraca, se eu fosse jogar hoje, talvez eu não conseguisse jogar, né? Eu seria massacrado por essa intensidade, por esse futebol físico, por esse futebol sem criatividade, tudo teleguiado, telecomandado, né? E então o James é um cara criativo. Se você não souber usar isso e querer que ele
seja intenso, aí o Muricy, né, tem razão. Então é difícil responder essa pergunta, né? O futebol está indo para essa dinâmica e acho que não tem volta. Eu talvez sim, né, daqui a alguns anos, porque é cíclico, né? A vida e o futebol faz parte da vida, também talvez seja cíclico, né? Então, enfim, mas e o Riquelme falou, né? Acho que também não jogaria nesse futebol. Eu falei, se o Riquelme falou, porque era... E você acha isso? Você também acha que não jogaria? Eu acho assim, que eu teria dificuldades. Por quê? Quando o cara começasse a... Ou talvez eu já crescesse sendo educado dessa maneira, e aí não iria pesar tanto, mas quando o cara começa a... Porque hoje eu já comecei a fazer um trabalho com os garotos lá na Itália. E eu falo para eles o seguinte, ó, a parte defensiva, temos algumas regras e tem que seguir. A parte defensiva, você tem que seguir as regras, que seria a configuração tática, né? Então tem algumas regras, mas a parte ofensiva, você tem que obedecer somente a alguns princípios. Com a bola, você obedece somente a alguns princípios, que são poucos, porque as decisões e as escolhas que você tem que tomar, ela não pode ser calculada no momento, tem que ser instintiva. Não pode ser com o cérebro racional. É lento, é devagar. Tu pensa, 2 mais 2 é 4, o cara vai vir aqui. Não, é instintivo. Você viu, aconteceu aqui atrás o processo e você tomou a decisão. Então, eu ser telecomandado por alguém e dizer, não, chegou aqui, você tem que fazer isso, aquilo, tem que tocar aqui do lado. Eu, assim, não ia nem ter prazer de jogar, porque o meu prazer de jogar era assim, tipo, dar a bola aqui que eu resolvo, né, entre aspas. Eu vou encontrar, você me dá os princípios e eu vou... O caminho eu acho. O caminho eu acho, é isso aí. Então, é isso que eu tenho ensinado, né? Então, a parte defensiva, você obedece às regras. Na parte ofensiva, você segue poucos princípios, tem que saber o que não pode fazer, mas é algo criativo, é algo que você tem que achar no momento. O futebol é muito rápido, você não pode já tomar uma decisão. Até nas minhas redes sociais, outro dia, eu falei um mito, né? Porque falam, não, o craque, ele sabe o que fazer com a bola antes da bola chegar. Como eu gosto de pensar nas coisas, eu falei, esse é um mito. Porque o futebol é muito rápido. Quando a bola está chegando no pé do cara, o cara viu uma situação. Na hora que a bola chega, já mudou. Se ele decidiu o que fazer antes da bola chegar, ele decidiu errado, não escolheu o melhor possível, porque já mudou o contexto. Então, o craque é aquele que tem a capacidade, a calma, a tranquilidade suficiente para receber a bola, sem espaço ou sem tempo, e, no momento, ele escolhe a jogada mais eficaz, mais efetiva, né? Então, é uma capacidade que poucos têm, de ter essa tranquilidade, de ter essa confiança. E também a criatividade, né? Que o cervello, como fala em italiano, o cérebro tem que funcionar em alta frequência. Quais são os craques hoje no futebol brasileiro? No meu conceito, não, o Arrascaeta para mim é craque. O Ganso, apesar de estar jogando menos, mas assim, eu até esperava que ele fosse ser mais do que o Neymar, quando ele despontou lá. Tá jogando menos, mas para mim continua craque. O Marcelo para mim é craque, né, o lateral esquerdo. O Thiago Silva, apesar de zagueiro, para mim é craque. No São Paulo, o Lucas bate ali na trave. Na trave entra ou na trave sai? Na trave sai. Não joga muito, assim, eu sou fã do Lucas, mas enfim, é o que eu acho, né? Você não citou ninguém da nova geração, hein? É todo gente já rodada, hein? Não, porque aí que tá. Boa. Porque essa minha análise? Porque o cara ser craque, ele tem que ter também um respaldo de ter, né, ganhado, conquistado alguma coisa, né? E algo de importante. Então, assim, o Estevão, ele tem tudo para ser
Porque, por exemplo, até o Yamal, do Barcelona, da Espanha, até um pouco meses atrás, eu tenho um amigo lá na Itália que ficava assim, fala, aí visto o Yamal? Eu falo, não, até agora eu só vi fumaça. Né? Então, calma. Então, eu sou muito cauteloso, porque eu já vi muito... Assim, eu, quando na categoria de base, eu estava treinando com os caras que eu achava que os caras eram melhor do que eu e admirava os caras. Depois eu fui e atropelei os caras, né? Porque os caras param no tempo. Então, eu não quero ser melhor. Então, eu já vi muito isso, né? Muita gente boa, que tem potencial, né? Então, porque na física a gente aprende isso. Na física, eles dizem assim, ó, quando o objeto está aqui, né, ele é energia potencial, mas ele só se transforma para causar estrago quando ele começa a entrar em energia cinética, né, em movimento. Então o Esteu é uma energia potencial. É craque em potencial, boa. Craque em potencial. Legal. E o Hendrick, o Hendrick também é um que tem me surpreendido, assim, com o impacto que ele teve, a personalidade de chegar na seleção, no Real Madrid. Tem me impressionado. Se continuar assim, próximo ano que eu vim aqui, entrou pro elenco dos craques, né? Mas agora ainda espera um pouco. Legal. Você falou um negócio legal aí, que é uma coisa que eu pensava também, muito parecido com você. Eu achava que o Ganso seria mais que o Neymar. Por uma posição diferente, pelo jeito, usando a cabeça de jogar. Que leitura você fazia quando você via os dois naquele Santos que foi maravilhoso? Eu via que o Neymar tinha uma preponderância de habilidade que, com o passar do tempo, a galera ia se ligar, iria colocar 2, 3 para marcar ele não ia dar conta de fazer, né, aquilo que fazia, porque parecia justamente o que eu te falei, né? O futebol, você 95% instinto, o cérebro automático, rápido, e 5% ali de racionalidade, né? Você tem que ter, que é a direção, né? Porque você guia um motor de 600 cavalos com uma direçãozinha aqui, né? Sutil. Então, você tem que ter um mínimo de raciocínio. Então, o Neymar, eu via isso, né? Que ele tinha muito instinto, né? Muito direto, e pensava que logo iria as defesas iriam se preparar para enfrentar ele. Só que ele era uma máquina não de 600 cavalos, né, de 1.200. Hoje eu vejo que ele é assim, gênio fora de série, para mim um dos top 5 maiores da história do futebol brasileiro, assim, fora de série. E o Ganso já chegava a isso, né? Que o Ganso, justamente como você falou, o Ganso era um cara que pensava o jogo, que os passes que ele dava era uma coisa genial, né? Então, ou seja, tinha olhos nas costas, tinha o sexto sentido, né? Que a gente chama, né? Então, era algo... essa leitura que eu fazia, né? Então, mas ele foi assim, um pouco atrapalhado pelas lesões que teve e tudo, né? E, enfim. Mas eu fiquei feliz que ele... Mas eu fiquei feliz de ver, assim, tanto o Diniz como com ele no time, assim, de jogar muito porque ele, assim, merecia ter uma carreira, pelo talento que ele tinha, uma carreira de sucesso, e é isso aí. O Neymar está indo para a última Copa, possivelmente. Ele precisa se recuperar ainda, né? Tá em processo, mas deve ser a última Copa dele. Ele tem chance de ser campeão do mundo? O Brasil tem chance? Como é que você avalia essa seleção brasileira, hein? Difícil. Talvez, né? Talvez por ser quase que matematicamente a última, ele encontre algo a mais e faça algo inesperado. Porque o Messi, 2022, fez algo que eu, assim, eu falo, cara, o que esse bicho fez foi perto do impossível, porque o time, eu estava transmitindo, né, alguns jogos da Copa, e transmiti o jogo da Argentina, estava acompanhando de perto, e o time da Argentina começa a Copa muito mal contra o México, já um primeiro tempo terrível, devia ter tomado uns 3, deu sorte, foi, aí o Messi vai achar lá um gol, depois começa a guiar o time, e o time não é um time
Com ele tinha o Di Maria, depois tinha, acho que o McAllister e o Enzo, e deu, assim, e os caras foram campeões do mundo, assim, eu falo, cara, não é lógico um negócio desse, sabe? É a magia do futebol, né? Então, tudo pode acontecer devido a esse contexto aí, mas não, quando eu analiso, assim, racionalmente, eu falo, difícil. Não está passando um bom momento o futebol brasileiro, né? Não tá. Falta... porque se você pega os grandes nomes da seleção, né, o Vini Júnior, o Rodrigo, aí o Neymar que estava fora, que mais assim, né? O Vini Júnior na seleção tem 2 gols, 3 gols, fez agora 3 gols. Tem o Rodrigo. Tem o Rodrigo também que, se você pegar os números dele, foi 40 jogos, poucos gols também. Então, assim, o ponto é que os caras mais expressivos na seleção não têm um grande impacto. Então, e a seleção brasileira, todo mundo está vendo, né? A expectativa é outra. Você não tem tempo para treinar. Então, se o cara não... o time precisa construir ainda uma base de confiança. Porque no futebol também, no final que a coisa mais difícil é a confiança. Mas a confiança não é algo que vai assim, tô confiante, bato no peito, tô confiante. Não, a confiança é um negócio, um processo que você vai construindo com as vitórias, com consciência do que está fazendo. E aí você adquire um patamar que as pessoas te respeitam. E aí você adquire a confiança, que você entra em campo, a bola, né, bate errado e entra. Isso é confiança, mas para construir isso é difícil. Então, a seleção, eu vejo que está assim, numa base muito longe ainda de construir, né, a confiança. Então, não vejo jogadores que podem carregar esse peso, né? Dizer assim, eu posso ser um pilar para que seja construída essa áurea, essa moral, essa confiança. Então, os times vão jogar contra o Brasil, né, que tem medo. Enfim, é um momento complicado. Tem que ter pulso firme. Acho que o Dorival é um cara que, para o momento, é um bom nome, eu acho. Porque ele tem essa tranquilidade, ele passa essa tranquilidade, porque não adianta agora você ficar... né? Assim, é uma merda, desculpa a palavra, não sei o quê. Tá. Não é caça às bruxas, não precisa ser agora. Agora não é o momento, né? E o Dorival, acho que tem essa cancha, com toda a sua experiência no futebol brasileiro, campeão de tudo, ele tem essa tranquilidade para passar os jogadores, né? Então vai ser devagar, um processo demorado, mas enfim. Tomara que o Neymar assim, volte bem e consiga, porque ele é muito diferente, né? Ele é muito diferente, então ele pode dar uma grande ajuda. Legal. Queria falar daquela passagem sua pelo São Paulo, aquela que deixou todo o torcedor de cabelo em pé, e eu imagino que para você tenha sido também um momento muito complicado e você aceitou esse desafio. Queria que você falasse um pouco dessa temporada aí. É um momento para mim mais... que eu jogo mais bola dentro e fora de campo, né? Então foi um momento onde os astros se alinharam, tudo deu certo, apesar de ter tudo para dar errado, um momento muito delicado, de muita pressão negativa. E hoje eu encontrei um torcedor no shopping ontem, e o cara, né, assim, era um rapaz de 25 anos, né, apertava minha mão, obrigado, e me apertava o braço, e eu, calma, cara. Então, mas eu percebo, assim, o quanto era importante, né, para o torcedor, para mim também, porque eu realmente quase não aceitei, eu ficava, não vou, você imagina se vou manchar, né, aquilo que eu já construí, a minha história com São Paulo. Então, enfim, foi um momento incrível, de muita maturidade também, né, para ser líder, porque eu nunca fui um líder, não era um líder nato, eu era um cara
que eu fazia o meu bem feito e esperava de ser exemplo e inspiração para os outros. Mas não era um cara que tu estivesse treinando mal e não ia chegar para tu e dizer assim, pô, tem direita, né? Faz as coisas direito. Não, eu não ia fazer isso. Eu queria que você visse meu exemplo e seguisse. Mas naquele momento, não. Naquele momento era o momento de dizer assim, né, segurar pelo gogó e dizer, tem direita, faz as coisas direito, né? Não é assim. Claro, sempre com elegância, né? Sempre com elegância, né? Que é o jeito que eu... que é o meu jeito, a minha essência. Então, mas fui líder. Então, para mim foi marcante também, porque eu tive que sair da minha zona de conforto. Né? Que era sempre, eu faço o meu, já faço bem feito, então tá ok. E não, tive que sair da zona de conforto. Você chegou a temer o rebaixamento ali? Temer não. Não foi medo, foi uma reação de... talvez foi um medo inconsciente, mas, por exemplo, teve um momento que lembro que a gente empata um jogo contra a Ponte Preta, né, em casa, e reunião um dia depois, e aí eu chego e falo assim, baseado somente na emoção, somente na não aceitação de um possível rebaixamento, de chegar assim pro jogador e falar assim, tava só nós, de chegar e falar, cara, eu não sei o que vocês estão pensando, mas esse time não vai cair. Eu não vou deixar cair. Eu sei que é um discurso irracional, porque eu não posso fazer isso sozinho, mas o time não vai cair. Então, talvez era medo, né? Mas era uma não aceitação daquela situação. E então, a preocupação ela não vinha em forma de medo, mas vinha em forma de, sabe, quando você, enfim, se deparar com ali o leão e querer brigar com o leão, né? Então, assim, por não aceitar a derrota ou, enfim, foi algo, por isso que eu falo, foi algo marcante para mim. Nunca tinha vivido uma experiência de ter tanto poder assim para lutar contra uma situação como foi naquele ano. O Rogério estava iniciando a trajetória dele como treinador, aí vem a troca pelo Dorival. Mas como é que era essa convivência com o Rogério? Como é que foi? Eu não cheguei a pegar o Rogério. Não pegou? Não. Você pegou o Rogério jogando, né? Isso. Como é que era o Rogério? E só um parênteses, porque é engraçado que no começo daquele ano, quando ele ou tinha assumido, ou estava para assumir, ele me liga, eu estava na Juventus, e ele me liga, a gente se fala, e eu falo, pô, Rogério, né, seria um prazer, mas eu tô focado aqui, eu quero jogar a Champions aqui, a gente tava jogando a Champions. E aí passa-se 20 dias, o Alegre não me inscreve para a próxima etapa da Champions. Aí eu fiquei chateado e aparece a proposta da China e eu vou para a China. E, enfim, não tive ali o prazer de trabalhar com ele, né? Porque como jogador a gente jogou junto e era sempre muito legal porque a gente estava na mesma frequência, vamos dizer assim, né? No sentido de que ele é um cara muito profissional. Era o primeiro a chegar, o último a sair, ficava uma hora depois treinando. E depois eu também era muito profissional, gostava muito de treinar, enfim, então a gente se dava muito bem nesse aspecto, né? E ele é um cara, ele era um líder nato, sabia muito bem se relacionar com a comissão técnica, com a diretoria, com os jogadores. Era um cara que enxergava tudo, enxergava o vestiário, o que estava acontecendo, quem estava mal, quem não estava, quem merecia jogar. Então ele era um cara que sempre teve essa visão completa, né, do vestiário. Como é que é jogar no Morumbi, hein? De arrepiar. Lembro como se fosse hoje, 2007, não tinha ainda conquistado o título. Chegamos no estádio, chegamos no Morumbi, na época era Morumbi ainda, não era Morumbis. Chegamos no estádio 1h40 antes, como de costume, e não costumava muito fazer isso, ir no campo. Eu já chegava, ia me trocar, ia fazer minha preparação ali. E naquele dia resolvi ir até o campo. E aí entro no campo e tava aquele estádio, né, vazio, tinha algumas poucas pessoas ainda se movendo, chegando, tal.
e depois, ok, desço as escadas, vou pro vestiário, vou fazer minha preparação ali, e totalmente concentrado, né? E esqueço, assim, do ambiente, né, externo, extracampo. E aí, é uma das sensações mais emocionantes que tive, incríveis, é justamente quando o time vai entrar em campo, e aí quando eu subo, né, as escadas assim no Morumbi, tava abarrotado de gente, lotado, e aí arrepia o corpo inteiro, assim, né? Uau, né? Então é uma sensação, né, única de ter experimentado aquele estádio, né, com aquela torcida histórica, mágica, que nunca abandonou o time nos momentos mais delicados. Então, realmente jogar no Morumbi diante do torcedor São Paulino realmente um momento especial, um momento que tem que se valorizar, né? Realmente marcante na minha vida. E como é que você vê? Hoje a torcida continua apoiando bastante, quebrando recordes aí. Tem sido assim nos últimos anos difíceis para o São Paulo. Aliás, depois que se autodenominou soberano, a coisa deu uma parada, né? Você acha que tem a ver uma coisa com a outra ou não? Assim, eu não sei se se é diretamente conectado, né, a esse nome, mas é bíblico, né? Há um provérbio que diz, Salomão, o grande rei Salomão diz que a soberba, ela antecede a ruína. Então, assim, quando você começa a se achar, né, o todo-poderoso, ou o soberano, ou o magnânimo, que não tem erros, aí você começa a não acompanhar a evolução, não começa a se melhorar, porque o mundo muda, né? O futebol muda, tudo vai mudando. Então, se você acha que já está bom, chegou no seu nível de soberania, aí você... É como eu te falei antes, né? Eu vi muitos jogadores assim na base, né? E o cara no sub-17 é titular do São Paulo, já se acha que é jogador, e aí tudo dentro da sua proporção, né? Então o cara ali já acha que é o jogadorzinho e tal, já tem as menininhas que vêm e tal, então o cara já se acha jogador. E aí para de evoluir, para de crescer, para de querer melhorar. E aí é ruína, né? Assim, queda. Como é que você avalia o trabalho do Zubeldia? Tem gente que está chateada com ele por conta das eliminações nas Copas aí, escolhas erradas talvez, mas é sempre a cabeça do treinador que acompanha o dia a dia. Mas como é que você avalia o trabalho dele? Eu gosto dele. Assim, eu gosto dele porque é um cara de pulso firme, um cara de personalidade. Então, para comandar um time com a história, com a tradição, com a camisa que tem o São Paulo, é necessário um cara da sua personalidade, da sua envergadura, né? Então, o São Paulo sai eliminado da Libertadores. Claro, teve ali um erro que se pode contestar de escolha, mas fez frente ao Botafogo, a líder do Campeonato Brasileiro. Então, assim, não foi uma eliminação nos pênaltis, né? Então, não foi uma eliminação pensando nos pormenores, não é que foi um trabalho, sabe, de se jogar fora. Eu acho que ele foi... Porque o segredo para times como o São Paulo, o time de ponta, é ser competitivo. Então, eu acho que ele coloca o São Paulo nesse patamar de ser competitivo. E aí, se ele se mantém assim, com alguns ajustes, tem chances de conquistar também títulos. Legal. Mas tem que estar lá, tem que ser competitivo. O mínimo é isso. E ele fez isso, né? E agora batalhando aí por uma vaga na Libertadores ou, na pior das hipóteses, a pré-Libertadores, né? Não. E a concorrência é alta, né? Sim. A concorrência é alta. E não está fácil, mas como eu falei, acho que o time é competitivo, né? Após a grande prova disso é ser eliminado de uma Libertadores, né? Da maneira que foi, nos pênaltis e tal. E aí pega um clássico no domingo e já vai lá. Claro, teve também todos os eventos, episódios que aconteceram no jogo, 2 homens expulsos, tudo, mas não interessa. É um clássico e os caras foram lá e já, né, meteram 3-1, e, enfim. Então isso prova a maturidade do time, né? Então, ou seja, é um time competitivo, que dá para chegar. Luciano e Caleri, dá para comparar com Borges e Dagoberto? Dá uma volta no tempo aí.
Eu acho, hein? Eu acho porque o Borges era um goleador, tinha um faro de gol, e o Caleri também, né? O Caleri talvez tenha mais esse estigma aí de ser raçudo, de brigar mais, assim. Mas no final o que vale é colocar lá dentro, né? Que era a função dos dois. Então acho que isso equivale. E aí acho que o Dago tem um pouco mais de talento, né? De magia do que o Luciano, mas também o Luciano, eu gosto muito dele, muito, né? Bastante técnico também. Acho que é uma boa comparação. Legal. Seleção brasileira. Você teve lá em 2014. Talvez tivesse chance na Copa anterior também, né? Verdade, verdade. Por que não aconteceu? Devido, como tu falou, né? As escolhas do treinador, ou dos treinadores. Porque eu estava falando para um moleque hoje, falando assim, não adianta você se achar ou ser o cara melhor tecnicamente, o mais talentoso, se o treinador busca um cara brucutu, busca um cara de combate. Então não adianta você, sabe? Então, são as escolhas, né? São as escolhas. Cada treinador tem os seus homens ali preferidos para poder montar a sua equipe que ele acha que vai render ou trazer um resultado. Então, enfim, não discuto essas coisas. E, na verdade, 2017, 2018, foi o momento que eu estava, assim, aqui no Brasil, em 6 meses, eu consegui, né, ganhar 2 troféus individuais, ser craque da galera e ali eu acho que também merecia pelo menos uma colocação para o cara me ver. Também ficou esse gostinho amargo, né? Não ter sido convocado nem pelo menos nenhuma vez, pelo menos. Mas, enfim, como eu falei. Ali em 2018 também o time já estava um pouco mais encaixado, não perdia para ninguém. Era outra situação, né? Então, você vê, são momentos... Mais uma vez, conversando com um moleque, hoje eu falei assim, ó... Né? No final, quem vai chegar a se tornar um jogador profissional não é o que faz mais gol, não é o mais talentoso, não é o mais técnico, não é o mais forte. Tudo isso te coloca ali, te deixa competitivo, com chance, com boas chances. Mas no final, tudo depende do tempo e da oportunidade. Tudo depende das situações, né? A situação do Kaká era muito legal. Eu vi o Kleber Gladiador falando sobre ela outro dia no podcast, né? E como o time titular estava no Japão, não sei aonde jogar, e o Kaká, né, era reserva e ficou aqui, estava machucado, não sei o quê. E aí, de repente, ele entra. Claro, talvez se não fosse naquele momento, fosse em outro momento, porque, né, com a qualidade que tinha o Kaká, talvez ele chegasse. Mas o que eu quero dizer é isso, né, que tudo depende do tempo e da situação. Mas você tem que estar ali, ser resiliente, ser paciente, ser constante. Então, e na seleção, muitas vezes é isso também, né? Não é só ser bom, não é só você tá fazendo gol, tá no momento bom. Tem que ter o treinador gostar ou precisar da tua essência para aquela função que ele pretende, né? Que ele quer. Te chateou isso? Não, chateou não. Eu nunca não dou o poder da minha vida para os outros. Então, se o cara não me escolheu, amém, né? Amém, como se fala. Eu fiz o meu melhor. Eu fiz o melhor que eu pude. Então, para mim isso é o suficiente. Quando eu dou o meu melhor, minha consciência tá em paz, tá tranquila. E aí a escolha do outro não depende de mim. Então, isso nunca vai me chatear. 2014, uma Copa no Brasil e terminou daquele jeito lá. Você estava no banco naquele 7-1. Como é que você viveu aquilo? Como é que deve ter sido angustiante, né? Vocês foram pro vestiário achando que dava para virar ou já estava entregue ali no primeiro tempo? Não, já estava assim, não tinha nem o que... Foi estado de choque, né? Estado de choque, então é como se os sentidos ali, como se a razão ela fica suspensa. Você não tem, você não consegue pensar, não consegue racionalizar, não consegue. Então foi algo muito inesperado e pegou todo mundo de surpresa. Então, porque por mais que você, né? Aqui no Brasil, isso
poucas vezes acontece, né? Que o povo, né, do jeito que a gente é feito, com essa grande esperança da vida, de achar que tudo sempre vai dar certo, e era essa a nossa coisa, né? Vamos ganhar, vamos para cima, vamos ganhar. Por mais que alguém tenha criado um cenário negativo, você nunca vai imaginar, né, uma situação daquela. Então, acontecer nos pegou assim totalmente, nos tirou as forças, as energias, a razão, nos tirou tudo. A gente chega no vestiário com semblante já, né, decaído, morto, assim, era clima de velório, né, assim, não sabe bem o que falar, o que fazer, se chora ou se, enfim. Então foi trágico, né? É um capítulo a se Um esquecer, capítulo, né? Ou tentar, pelo menos. Não, esquecer não vai, né? Não, Você tem que não saber tem lidar jeito. com isso, né? Porque foi histórico também, né? Foi histórico, então vai... Cada vez que eu, né, vou participar de uma conversa no podcast, ou entre amigos, ou, né, vai ser sempre tocado, lembrado, porque foi um evento assim, não dá para esquecer, né? Tem que saber lidar. É verdade. Abel Ferreira, o que você acha de Abel Ferreira? Não tenho o que falar, os resultados dele fala por ele, né? Assim, e culturalmente o português é muito rígido, né? Muito sério, trabalha muito firme, e ele segue essa linha de trabalho. É um cara altamente capacitado, um cara que não cansa de ganhar. Eu acho que esse espírito, o espírito dele, né, além do conhecimento sobre futebol, do conhecimento sobre pessoas, porque o que eu mais vejo é isso, né, ele tem um conhecimento de gestão de pessoas muito bom, mas o que eu mais admiro é essa garra, né, essa, assim, querer ganhar sempre, né, mais uma vez, ele é muito competitivo, né, muito competitivo, e não se cansa de ganhar. Então acho que essa é a parte que mais admiro. A Leila, de vez em quando, acaba capitalizando para ela isso, né? Como é que você vê isso? Em que sentido, capitalizando para ela? De repente dizendo que incentivou, por exemplo, aquela confusão no Choque Rei, no último Choque Rei. Aí ela, não, tá certo, tem que fazer isso e não sei o quê, e ela capitaliza muito para ela. Parece que o Palmeiras tem 3, 4 anos, e o Palmeiras tem mais de 100, né? Como é que você vê a Leila? Filho, pai de bebê bonito e obediente, todo mundo quer ser, né? Então, todo mundo quer ter o mérito. E ela tem grande mérito, né? Ela tem grande mérito da gente ter um Palmeiras tão ganhador nos últimos anos. Ela tem grande mérito. Só que o maior mérito dela, e eu como empreendedor também, eu tenho um restaurante, a gente mencionou no começo do programa, né, da conversa, que nós estamos indo para o 3º ano, as coisas têm funcionado muito bem, a gente tem criado só comentários positivos, né, sobre o restaurante, as pessoas vão lá, as pessoas, eu amei, não sei o quê. E eu sei, o mérito não é meu. Eu tive a ideia, mas hoje eu tenho uma pessoa que faz a gestão, que trabalha na sala, né, que é o maître, né, o maître de sala, e tem um chefe na cozinha, que o mérito do resultado que está sendo feito agora, o mérito é deles. Eu tive a ideia, criei o negócio, né, mas o mérito é quem está trabalhando agora. Assim, então, eu vejo isso, né? Ela teve a participação dela trazer recursos, muito recurso financeiro, mas ela encontrou as pessoas certas. Então, o mérito também é dela por isso, por encontrar as pessoas certas. Porque eu digo o seguinte, que para você encontrar alguém competente no que faz, bom no que faz, é muito difícil. Para você encontrar pessoas honestas, também é muito difícil. Agora, para você encontrar pessoas competentes e honestas é raridade, é mais difícil do que ouro. Mais difícil do que ouro. Você sabe, né? Porque você tem quantos funcionários lá? Tem bastante. Lá e aqui também, né? Porque lá são 10, né? 10 em um empreendimento, né? Naquela Profeta, depois eu tenho outro restaurante que também gira ali por 10, mais 10. Depois eu tenho aqui outro restaurante, que é aqui no Brasil, a mão de obra, e o restaurante também é maior, então precisa de mais mão de obra. Então, assim, são várias pessoas, né? Que já tive que lidar, tive que demitir, então...
fácil. Como é que é ser capitão? Tem alguma semelhança com o futebol, esse gerenciamento? Inclusive, o que me desbloqueou, porque antes eu falava assim, eu não quero ser treinador. Porque, para mim, eu ter que jogar domingo e a minha semana de treino era, pô, tudo que eu vou fazer aqui é porque eu quero me preparar bem para chegar domingo e jogar bem, porque eu quero ganhar o jogo. Então, na minha cabeça era muito lógico. E não tinha nenhuma dificuldade para ir lá e fazer o treino da melhor maneira possível. Me preparar da melhor maneira possível. E aí vi os caras sem vontade, que não queria correr, não queria fazer o que tinha que fazer. Não queria se cuidar. E aí eu não entendi, eu falava assim, pô, não faz sentido isso para mim. Então eu dizia, não quero ser treinador, para ter que lidar um bocado de marmanjo, ter que ficar dizendo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Eu não queria isso para mim, né? Até que, quando eu começo a trabalhar com as pessoas, eu vejo que as pessoas também são assim, né? Não querem trabalhar, não querem se esforçar, não querem dar um pouquinho a mais. Então, eu falei, não é só jogador, esse é o mal do ser humano. Então, me desbloqueou um pouco, ou seja, onde eu for, vou ter que lidar com essa falta de motivação, de iniciativa própria. Então, é muito parecido tudo, né? As atividades humanas, porque eu digo sempre, as atividades humanas é sempre pensada, executada por seres humanos. Então, elas sempre vão ter ponto de conexões, né? Então, é muito semelhante. Quer ser treinador, então, agora? Hoje não treinador, eu quero treinar, né? Já comecei lá na Itália a treinar os garotos, porque o que me incomoda muito, né? Estava lá em Cotia hoje vendo o treino da molecada. Então, vejo a molecada qualificada, né? Mas quando eu vejo um cara dar um chute na bola, um lançamento, assim, sem lógica, torto, pegando com a parte errada do pé, aquilo me incomoda muito, sabe? Então eu falo, cara, eu quero ensinar essa molecada a bater na bola, pelo menos, assim. Então eu comecei lá treinando, assim, individualmente, né? A parte técnica, a parte mental, a parte de entender o jogo. Menos ser treinador de time mesmo, assim, porque é muito massacrante a rotina do treinador, ele realmente... E aqui no Brasil piorou, né? Assim, você é uma sala de morte, você, sei lá, aí é muita loucura. Mas quero ensinar futebol. É isso. Não sei se treinador de time, mas quero ensinar futebol. Legal, bacana. Para a gente chegar na parte final, o melhor time do Brasil hoje para você quem é? Qual é? Eu vou... vou colocar o Palmeiras e o Flamengo empatado aí, porque eu acho que o elenco do Flamengo... Não, eu falei quem? É Palmeiras e Flamengo, né? O elenco do Flamengo é muito qualificado, é muito bom. O do Palmeiras também. Prefiro o do Flamengo até com qualidade técnica. E agora com o Felipe Luiz, né? Muito bom ver. Um cara também que a gente começou junto na seleção, eu me lembro. Primeiras convocações, estava ali começando e vi a trajetória que ele fez, que ele realizou. Um cara muito centrado, que estuda o futebol, que gosta do futebol, entender também o futebol. E bacana ver ele aí despontando com uma esperança de treinador, dessa leva de treinador já um pouco... Assim, nova geração de treinadores. Né? Tomara que encabece aí uma lista, porque nós jogadores, nós éramos, acho que, um pouco preguiçosos para trabalhar com o futebol, né? Eu falo até por mim, né? Porque quando eu vivi futebol, depois, quando eu parei, eu falei assim, não quero mexer com o futebol. Só que é injusto isso, não injusto, porque a gente deixa o futebol na mão de pessoas que não plantaram, não sabem o que é o campo, não sabem o que é. Então a gente tem que realmente encabeçar aí uma leva de uma nova geração que se prepare para trabalhar com futebol, seja com treinador, seja como diretor, enfim, mas trabalhar no ramo do futebol, né? Porque você ter a vivência, ter a experiência, ela é muito importante. Aí quando você se prepara para ter a parte teórica também, ela é importante, né? Da autoridade. Porque eu me lembro muito bem, fazendo curso de treinador lá na Itália, e eu não vou falar o nome do cara para não...
o cara, a gente tava fazendo a lição, o treinador, né? O treinador que tava dando aula pra gente, pediu pra ele explicar como ele fazia o drible dele. E aí ele falou assim, não, você pegar a bola assim... Ele não sabia traduzir em palavras, em ações, como fazer para o outro imitar ele. Aí ele começou a falar e depois pegou a bola e foi mostrar como se fazia. Ele falou, não, para mostrar não precisa, porque é só a gente ir no VT que você fazia e ver o que você fazia. Mas, então, não é fácil, né, você verbalizar aquilo que tu fez, né, por instinto a vida toda, né? Então você tem que se preparar, né? Mas a gente tem que deixar de ser preguiçoso e começar a trabalhar com futebol, porque o futebol brasileiro, sobretudo, precisa de pessoas capacitadas. Legal. Quem vai ser o campeão brasileiro? Me desculpem os palmeirenses, mas eu gostaria que fosse o Botafogo, mas eu acho que no final vai dar Palmeiras. Vai dar Palmeiras, você acha? Mas queria que fosse o Botafogo. Por quê? Porque é rival direto, né, do São Paulo, e porque, poxa, o Botafogo ano passado fez uma campanha maravilhosa, depois, né, ele perdeu o gás no finalzinho, e aí esse ano de novo ele mantém uma constância, né, e chegar de novo na liderança por tantas rodadas, depois deixar cair de novo, assim, esse é o ponto, né? Eu falo de uma visão que tive lá dentro, né, e sei o quanto isso pesa para o jogador. Então, por esses dois fatores. Você acha que pesa para o Botafogo de novo e vai ter de novo a ultrapassagem? O Palmeiras está acostumado a ganhar. Tem um treinador que não deixa os caras baixar a guarda. E depois o Botafogo vai estar muito empenhado agora, né? Vai estar com Libertadores, com essa semifinal agora, né? Então, enfim, aí pode, né, se distrair um pouco. E é um ponto só agora, tá, né? Então, acho que vai ter ultrapassagem. Melhor jogador da sua posição no Brasil hoje, quem é? Na minha posição qual? Porque eu tive várias. Naquela que te consagrou. Segundo volante, né? Sim. Mas eu vou colocar o primeiro também, assim, eu gostei muito do André. O André do Fluminense, eu acho que ele... eu gosto dele. Posição de volante, né? Agora, mais parecido comigo... Me dá um nome aí, que eu... De São Paulo, segundo volante. Segundo volante tem o Alisson, né? É o Alisson que machucou, né? É isso. Zé Rafael no Palmeiras. Rafael. Deixa eu ver, no Flamengo... Quem está de segundo volante no Flamengo? O Gerson é quase meia, né? O Gerson é meia. Mas... parecido. Eu vou dizer o Gerson, né? Que ele começa com como é que fala? Com uma função um pouco mais defensiva, aos poucos ele vai ganhando, né, moral e tal. Hoje ele é quase o meia, mas se a gente pensar que ontem jogaram... ontem não, enfim, Flamengo e Corinthians, né? O Gerson jogou... o Gerson jogou junto com o Arrascaeta, né? Então, assim, ele tinha uma função um pouco mais de combate ali do que... Então, vamos colocar o Gerson. O melhor hoje. É o Hernanes de hoje. Boa. E o melhor treinador que você trabalhou? Olha, assim, é difícil essa pergunta, mas por representar esses valores aqui que eu tinha mostrado antes, né, por mostrar, né, caráter, elegância e... Qual era o outro? Era caráter, elegância? Excelência. Sabia, cara. Excelência, por mostrar elegância, caráter e, sobretudo, elegância, porque eu sou um cara, como eu falei, né? Eu vejo a qualidade nos jogadores, mas eu vejo o cara batendo a bola de maneira errada, com a parte do pé errada, aquilo dói meus olhos, né? Assim. Então, a elegância, para mim, a beleza, ela tem que estar presente, né? Porque a beleza é arte, né? E aí, o Paulo Tuori, ele era esse cara, representava isso aí, né? Ele era um cara muito elegante, eu acho que nunca vi ele gritar com ninguém. São poucas pessoas que conseguem, sabe, principalmente no futebol, conseguir ter comandar sem ter que... E vale também, eu falo, nós somos seres humanos e vale tudo, né? Quase tudo, vale quase tudo. Não é o Gil, né? Não é o Gil aqui, né?
Bom demais. Mas seria o Autuori. Paulo Autuori, Paulo o Autuori. melhor que você trabalhou. E o melhor técnico hoje é o Abel mesmo, no Brasil? No Brasil, eu diria que o Abel. É o Abel. Diria que o Abel. Melhor treinador brasileiro hoje? Vou ficar com o Dorival. Com o Dorival. Tá na seleção. Tá na seleção. O que você mudaria na sua história, Hernanes? Se pudesse mudar alguma coisa. Boa. Mudaria de antecipar a minha maturidade de 7 anos, né? Ou seja, a maturidade que eu tinha em 2017, eu queria ter em 2010 para viver a Libertadores, aquela Libertadores de maneira diferente, né? Porque ali ficou um gostinho amargo, porque a gente tinha um timão e estava embalado, e a Copa do Mundo, faltou o Hernandes de 2017 naquele time, né? Então eu mudaria aquilo. O que aconteceu com aquele time, hein? Não, eu acho que assim, a gente ficou 30 dias de férias, né? Na verdade, a pausa da Copa do Mundo fez isso. A gente estava embalado, eu também estava embalado. Até aquele momento eu já tinha feito... Eu me lembro, até metade do ano eu fiz 10 gols. E não era normal aquilo, porque eu vinha de temporadas que eu fazia 3 gols, 5 gols, 7 gols em toda a temporada. Metade do ano, naquele ano, eu já tinha feito 10 gols. Então eu estava muito bem. Só que aí teve a pausa da seleção. A gente, né, dá um break e a nossa retomada ela não é tão rápida, não é instantânea. E o Inter se preparou melhor. E eu estava até comentando esses dias, né, com os amigos, como esse negócio de gol fora, né, assim, nos ferrou, né? Porque a gente jogou, hoje não tem mais. Não tem mais, o que não faz sentido, né? A gente joga melhor, pressiona o tempo inteiro e um gol, assim, fortuito nos tira, né? Então é isso, né? Isso é coisa de futebol, momento, né? Momento. Essa foi a grande tristeza? Sim, no São Paulo foi, né? Porque ficou, como eu falei, né? Aquele gostinho amargo, né? Porque o São Paulo com a Libertadores tem um gostinho, né? E eu, né, sonhava com isso, né? De ganhar a Libertadores. E estava muito perto, né? Se a gente ganha aquele jogo, classifica. No futebol nunca se pode dizer que seria campeão, mas a gente tinha grandes chances de ser campeão, né? Então, de realizar esse sonho também. Então ficou um gostinho amargo, muito amargo. E o que sonha o Hernanes hoje? Uma boa pergunta, hein? Boa pergunta. Porque um ser humano sem sonho é apenas um ser humano. O ser humano, esse aqui vai ver agora, esse aqui é um momento profético, hein? Um ser humano sem sonho é apenas um ser humano. Um ser humano com um sonho é um super-herói. Então, e eu falo isso, né, como é que fala? Aquela expressão que diz, conhecimento de causa. Porque até eu parar de jogar, eu me sentia um super-herói. Assim, eu dizia, eu não tenho cansaço, não tenho frio nem calor. Assim, eu era uma máquina, né, de realizar os objetivos. Né? Depois, parei de jogar. Fiquei perdido sem nenhum sonho. Aí eu fiquei preguiçoso, fiquei lento, tudo que de ruim eu me tornei, no sentido, exagerando um pouquinho, né? Eu falo, caraca, mas quem é esse Hernandes? Não conhecia, não. Assim, me tornei um ser humano, me tornei. Então, e as grandes possibilidades que eu tenho que fiz, vou empreender aqui no vinho, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo, você acaba... ainda não estabeleci. Estou estabelecendo, né? Como eu te falei, estou estabelecendo. Que quero trabalhar com futebol e quero ensinar futebol. Então, está começando a criar esse objetivo, né? Que daqui a mais um pouquinho de provas de realmente sentir, aí vai se transformar num sonho, né? De realmente... Boa, agora me lembrei, porque eu já tinha até desenhado... Agora eu lembrei do meu sonho, porque ele ficou em suspenso, porque
quando começou essa ideia, né, de querer trabalhar com jogadores, eu não queria trabalhar em nenhum clube a princípio, porque eu queria executar minha própria metodologia. E eu não queria ninguém, né, assim, falando, tem que fazer isso aqui, tem que fazer aquilo. Né? Eu queria executar a minha, né? Então eu vi um terreno e eu pedi, né, já para fazer um projeto de um centro esportivo. Assim, não era um time de futebol, era um centro esportivo, né, que tinha campo, que tinha outros esportes também. Então eu diria que o meu sonho hoje é esse. Eu não sei aonde, mas eu sonho um dia ter assim como fiz com a Casa do Profeta, né, que hoje é um lugar que tem os vinhos, restaurante, hotel, de ter o meu centro esportivo, né, com o futebol no centro de tudo, depois quadras de tênis, de futebol, futsal, um espaço para educação, desenvolvimento humano. Então, é um projeto que eu estou começando a sonhar. Pô, legal, legal. E terminamos com uma profecia aí, né? Como é que é o ser humano? O ser humano sem sonho é só um ser humano. O ser humano com sonho é um super-herói. Se transforma num super-herói. Hernanes, foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Muito obrigado. Bom. Sucesso nos seus empreendimentos e também nesse sonho. Obrigado. Foi um prazer realmente estar aqui e bater esse papo. E, enfim, nos encontraremos ainda. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Um abraço para vocês todos. Legal, um abraço a todos. A gente fica por aqui. Até a próxima, pessoal. Valeu.